Fala pessoal do Sexto Vidro, tudo bem com vocês? Galerinha, hoje vamos falar sobre um coral que eu particularmente sou fascinado. E eis que chegou a hora de então resumir as pesquisas e tentar levar para todos o máximo que levantamos sobre as gorgônias. Então, como dizemos aqui em Goiás, pega um trem aí para você mastigar e um trem para você beber também e bora pro vídeo! Um dia eu estava trocando ideia com a turma do Zap, falando da vontade que eu tenho de montar um aquário somente de gorgônias. Até então, eu imaginava que se tratavam de corais SPS devido ao formato de suas ramificações e tamanho dos pólipos. Eis que então, alguém entra na conversa e faz um relato surpreendente, pelo menos para mim. Souza, jovem gafanhoto. Gorgônias são corais soft, talvez os mais complicados de se criar, mas são softs. E esta pessoa falou desse jeito e com essa voz, pode acreditar. Mas eu acho que devem ser os SPS dos softs. Não tem lógica. E eu tenho certeza que muita gente também achava que as gorgônias eram SPS. Para nós aquaristas parece estranho, porque a gente está acostumado a classificar um coral pela sua morfologia. Morfologia é o que a gente vê do coral. Mas verdadeiramente os corais devem ser classificados pela simetria dos seus pólipos. Os octocorallias apresentam pólipos simétricos em múltiplos de 8, enquanto os hexacorallia apresentam pólipos em múltiplos de 6. Nesse vídeo, portanto, vocês não verão meu belo rostinho. Não quero tirar a atenção de ninguém, muito menos distraí-los com a minha deslumbrante beleza. Ai, que delícia! Daremos ênfase total aos conhecimentos do nosso convidado, Mr. Júnior Melo, do Rive Show. Salve, salve pessoal! Eu estou aqui hoje a convite do nosso amigo Souza para ter uma conversa com vocês a respeito das gorgônias. E esse convite surgiu a partir dos momentos em que ele me falou que tinha interesse em manter esses corais dentro do aquário e que gorgônias seriam SPS. Aquaristas estão muito familiarizados com essa classificação, SPS ou corais duros de pólipos pequenos, LPS ou corais duros de pólipos grandes e corais softs ou moles, que seriam aqueles que não têm um esqueleto calcário. Pois olhando realmente para uma gorgônia, o que ela parece? Ela realmente parece um SPS. Mas será que realmente é? Para que a gente possa então definir e classificar de forma correta as gorgônias, a gente precisa entender como é e como funcionam essas classificações científicas dos corais. Vindoura de uma família com mais de 500 espécies, as gorgônias pertencem à ordem Alcyonaceae, que fazem parte da classe Anthozoa, dentro do filo Cnidaria. Dentro da ordem Alcyonaceae, as gorgônias são classificadas na família Gorgonidae. Essa família inclui uma ampla variedade de gorgônias encontradas em diferentes regiões marinhas ao redor do mundo. Os corais são seres pertencentes ao filo Cnidaria, subfilo Anthozoa. E o subfilo Anthozoa é dividido em 3 grupos principais. Os corais moles verdadeiros pertencem ao grupo dos Octocorallia. Então a gente tem Leder, Quênia, Xênia, Antélia, Star Polyps, Clovis, Carnation Coral, também os Organ Pipes, que muita gente acha que são LPS, e as gorgônias, que apesar de parecerem SPS, na verdade são corais pertencentes ao grupo dos Octocorallias. Também temos nos Octocorallias os chamados corais azuis e as penas do mar. O segundo grupo é o grupo dos Hexacorallia. Aqui a gente inclui anêmonas verdadeiras e corais pétreos, os que a gente chama de LPS e SPS em sua maioria. Além dos coralimorfos, ou seja, mushrooms e ricórdias pertencem aos Hexacorallia, estão muito mais próximos de uma acrópora do que de um leder ou outro coral mole, e também os zoantídeos, zoantos e parazoantos, que também pertencem ao grupo junto com os SPS e LPS. O terceiro grupo é o grupo dos Ceriantaria. Ceriantaria são os ceriantos que a gente já conhece e chama de anêmonas tubo, mas que, como a gente vê que pertencem a um grupo completamente à parte, eles não são verdadeiramente anêmonas.
As anêmonas pertencem aos hexacoralli. Esses corais são fascinantes e que estão bem divididos nos nossos ambientes marinhos espalhados pelo globo. Então vamos tentar enumerar algumas das áreas onde as gorgônias são mais frequentemente encontradas. As águas quentes e ricas em nutrientes do Caribe abrigam uma grande variedade de espécies de gorgônias. Locais como os recifes de coral da Flórida, Bahamas, Ilhas Virgens e Ilhas Caimã são conhecidos por suas populações de gorgônias. As gorgônias são encontradas em várias partes do Pacífico, incluindo regiões como o Triângulo de Coral da Indonésia, Filipinas, Papua Nova Guiné, Austrália, Fiji e as ilhas do Pacífico Sul. Já no Oceano Índico, em áreas como o Mar Vermelho, as Maldivas, Seychelles e as costas da África Oriental, as gorgônias são uma presença comum nos recifes de coral e nos ambientes marinhos costeiros. O Mar Mediterrâneo também abriga algumas espécies de gorgônias ao longo de suas costas. Na costa atlântica dos Estados Unidos, áreas como a Flórida, especialmente a Florida Keys, e a costa leste dos USA, até a Carolina do Norte, tem populações de gorgônias em seus recifes e ambientes marinhos costeiros, e são muitas. A família Gorgonidae é caracterizada por suas estruturas ramificadas, esqueleto calcário e tecido macio que cobre o esqueleto. As gorgônias desta família têm uma ampla diversidade de formas e de cores, tornando-as uma parte interessante e vibrante dos ecossistemas marinhos. Ou seja, gorgônias são um tipo de coral macio encontrados em ambientes marinhos, tropicais e subtropicais. O que engana muitas pessoas que chamam as gorgônias de SPS é porque eles parecem ter um esqueleto similar ao dos corais pétreos, mas na verdade esse esqueleto é córneo. Ele não é por deposição de carbonato de cálcio, mas sim formado por uma proteína chamada gorgonina. E essa proteína é extremamente importante para as gorgônias, porque ela dá à gorgônia uma flexibilidade necessária e também uma sustentabilidade e rigidez suficientes para que elas sobrevivam às fortes correntes que batem nos locais onde as gorgônias habitam. As gorgônias são conhecidas por suas estruturas ramificadas que se assemelham a leques, árvores ou arbustos marinhos. Elas são feitas de um esqueleto calcário coberto por uma camada de tecido mole, o que induz muita gente, à primeira vista, a supor que se tratam de corais SPS bastante exigentes. Como já citei, existem mais de 500 espécies de gorgônias em todo o mundo, variando em cores que vão do branco ao vermelho, amarelo, laranja e até o roxo. Geralmente as gorgônias são encontradas em águas rasas, embora algumas espécies também possam viver em águas profundas. Elas preferem áreas com correntes fortes. E as gorgônias preferem esses locais com fortes correntes porque a maioria absoluta delas não possui algas simbiontes, não tem zooxantelas. Então elas não são capazes de se alimentar com os subprodutos da fotossíntese. Elas precisam capturar o seu alimento da coluna d'água, filtrar esse alimento, e esse alimento vem principalmente através das correntes marítimas. Como já falamos bastante sobre esses corais na natureza, agora vamos falar do que interessa: gorgônias em aquários. Criar gorgônias em aquários marinhos pode ser desafiador, mas também gratificante, quando feito corretamente. Vamos tentar resumir algumas informações sobre a criação, cuidados, doenças e alimentação de gorgônias em nossos aquários a partir de agora. Para criarmos esse tipo de coral em aquários marinhos, é importante escolher gorgônias adequadas para os aquários, como aquelas que não crescem muito rapidamente ou que sejam agressivas com outras espécies. Bom, vamos lá. A gorgônia que eu, Júnior, recomendo para todos que querem iniciar com gorgônias no sistema é a gorgônia roxa do Caribe, ou Plexaurella flexuosa. É uma gorgônia resistente, fotossintética e passível facilmente de se fazer mudas, basicamente cortando um de seus galhos. Outras espécies de gorgônias fotossintéticas, que também são possíveis de se manter no aquário com sucesso, mas mais difíceis de se encontrar e também de identificar, são a Murseops, a Antilogorgia e a Pterogorgia. Apesar de serem softs, as gorgônias precisam de água limpa e estável, com parâmetros como temperatura, pH e salinidade controlados, mais do que os corais softs comuns ou que estamos acostumados.
Apesar de serem softs, é bom saber que a iluminação dessas criaturas tem que ser boa e adequada, pois as gorgônias dependem da fotossíntese das algas simbióticas em seus tecidos. Evite tocar nas gorgônias com as mãos nuas, pois elas são sensíveis e podem serem danificadas facilmente. Monitorar regularmente a qualidade da água e realizar trocas parciais de água para manter os níveis de nutrientes e química da água são extremamente recomendados. Remover detritos e algas indesejadas do aquário para manter um ambiente limpo para as gorgônias. As gorgônias podem ser afetadas por doenças como infecções bacterianas, fúngicas ou virais, além de parasitas como os ácaros marinhos. Por isso, devemos estar atentos aos sinais de estresse, como a perda de cor, deterioração dos tecidos ou fechamento dos pólipos, e agir rapidamente em caso de problemas de saúde. Apesar de serem filtrantes, muitas gorgônias também obtêm parte da sua nutrição das algas simbióticas, as zooxantelas, em seus tecidos, através da fotossíntese. Além das algas, as gorgônias também podem se alimentar de partículas suspensas na água, como plâncton e pequenos organismos. Alguns aquaristas podem fornecer suplementos alimentares específicos para gorgônias, mas é importante não sobrealimentá-las, para evitar problemas da qualidade da água. E acho que isso nem precisava dizer. Ao criar gorgônias em aquários marinhos, é essencial pesquisar sobre as necessidades específicas de cada espécie e manter um ambiente estável e saudável. Assim, você vai garantir seu bem-estar e a longo prazo. E por último, eu gostaria de deixar um alerta. Muitos aquaristas poderiam se sentir tentados a colocar em seus sistemas gorgônias nacionais, rabo de raposa, rabo de macaco, gorgônia palma. Mas é preciso lembrar que, segundo a legislação brasileira, os corais nacionais são de coleta e de manutenção proibidos. Um aquarista consciente, ele não infringe a lei e ele também participa e incentiva a preservação do ambiente recifal. É importante lembrar que no dia em que os corais forem extintos na natureza, o nosso hobby provavelmente terminará junto. Então, obrigado para todo mundo que assistiu ao vídeo, continua aí e tá de volta com você, Souza. Então, pode deixar comigo, Júnior. Obrigado pelas informações nessa sua participação conosco aqui no Sexto Vidro. Apesar do vídeo longo, quero agradecer a você que chegou até aqui. Deixe a sua opinião nos comentários e vou logo dando spoiler. Teremos mais vídeos sobre gorgônias aqui no Sexto Vidro e vamos falar mais sobre as especificidades de algumas outras espécies. Então, fiquem de olho no canal, se inscreva caso não seja inscrito, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos de pé molhado aquaristas e até a próxima!